A nossa viagem em busca de um Jesus histórico, à luz da psicologia profunda, se inicia em um momento culminante do pensamento cristão da humanidade. Foi no dia 22 de fevereiro de 1862, no Collège de France, em Paris, quando o notável acadêmico Ernesto Renan apresentava seu livro A Vida de Jesus à crítica francesa e ao grande público. Naquela oportunidade, Ernesto Renan, reconhecido livre pensador, que por largos anos foi um adversário teórico do cristianismo e, naturalmente, um adversário da proposta de Jesus Cristo, a quem considerava uma figura mitológica, iniciou seu discurso de maneira muito peculiar. As suas primeiras palavras provocaram impacto, e bastariam aquelas palavras para que ficasse definido o rumo da sua proposta na obra que intitulou A Vida de Jesus. Disse-o: Jesus é um homem incomparável. Apenas 4 palavras, e já a multidão que lotava o imenso Collège de France agitou-se, porque nessa síntese Ernesto Renan colocava um ponto que definia a personalidade desse homem incomparável. Um homem, não Deus. Retirava de Jesus o mito da divindade. Jesus era um homem, porém um homem incomparável. Se ele tivesse tido a oportunidade de ler a obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, teria observado que antes dele, 5 anos, as venerandas entidades que administram o destino da Terra, atendendo a uma indagação do eminente pedagogo que era Allan Kardec, a respeito de qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, aqueles venerandos guias responderam na maior síntese do pensamento filosófico: Jesus. Jesus é o ser mais perfeito de que dispõe a humanidade para enfrentar um modelo e guia. Já que a humanidade sempre teve muitos guias, desde Krishna ao príncipe Siddhartha Gautama, a Lao Tse, Forri, Hermes, Pitágoras, Sócrates, Platão. E depois do advento de Jesus, outros guias vieram trazer roteiros de segurança para a humanidade. Mas só Jesus era modelo. Modelo porque jamais se equivocou, realizando a sua jornada terrestre. Ele apresentou-se como a síntese das perfeições a que a criatura humana pode aspirar. Eis porque, ao asseverar Ernesto Renan que Jesus é um homem incomparável, ele experimentasse a intolerância que vigia na época nas religiões ortodoxas e dominadoras. E também no materialismo, que nessa oportunidade se apresentava sob 3 aspectos: o dialético, o histórico e o mecanicista. Graças à audácia de Ernesto Renan, asseverando que Jesus é um homem incomparável, ele iria perder a cátedra de hebraico na Universidade da Sorbonne.
Essa cátedra ele a houvera conseguido graças à interveniência de uma amiga que houvera sido companheira de infância do imperador Napoleão III, que se encontrava no fastígio desde 1850. E agora, quando ele dizia que Jesus não era Deus, a reação do jornal Le Monde, de orientação católica, havia sido quase feroz e exigia que ele perdesse a cátedra de hebraico para que a sua ideia perversa não viesse contaminar as mentes dos educandos franceses. Mas essa revolução sintetizada por Ernesto Renan, na figura desse homem incomparável, em realidade, começara por volta de 1830, quando Félicité de Lamennais e Henri de Lacordaire, dois teólogos franceses, tiveram a oportunidade de propor ao Papa uma revisão histórica da figura e da personalidade de Jesus. Uma releitura do Evangelho. Já não era possível, em pleno século XIX, impor-se uma doutrina religiosa a seu direito de pensar. A revolução cultural exigia novos parâmetros. E Félicité de Lamennais, Henri de Lacordaire e uma elite de pensadores católicos se haviam levantado na Rive Gauche para apresentar um periódico no qual conclamavam pela necessidade de Deus e de liberdade. A proposta desses teólogos estava exarada nas bases da crença em Deus, mas na liberdade de pensar. Cada um chegará a Deus através das suas próprias possibilidades, e não por meio de uma imposição totalitária e radical, na síntese de um dogma que afronta o bom senso e que fere a razão. Aqueles admiráveis intelectuais da teologia francesa haviam iniciado o seu periódico denominado L'Avenir, o futuro, o porvir, com esse desafio ao clero francês e à sociedade. E porque eram excelentes escritores e admiráveis cristãos, resolveram solicitar uma entrevista ao Papa, e numa audiência que ficaria célebre, eles tiveram ensejo, um ano depois, de dizer ao supremo chefe da Igreja Católica que já não se podia mais asfixiar o pensamento de Jesus na estreiteza do dogma. Tornava-se imprescindível libertar Jesus das algemas medievais e propor-se a crença em Deus, sim, mas o respeito pela liberdade. Segundo os historiadores, o Papa escutou-os com benignidade. Eles eram jovens e, na sua condição de jovens, eram arrebatados. Essa peculiaridade da juventude naturalmente passaria à medida que amadurecessem anos e as experiências demonstrassem-lhes que a vida não era tão fácil e sorridente como na primavera juvenil. O Papa escutou-os, prometeu meditar a respeito do assunto, e quando eles voltaram a Paris, dominados pelo sonho de uma revisão do cristianismo, o Papa teria dito no Colégio dos Cardeais, arrobos juvenis: eu os homenagearei com o anel e o chapéu cardinalícios, e em breve eles estarão aqui no Sacro Colégio da Fé e mudarão de atitude, apoiando a tradição da Igreja. O Papa subestimou as inteligências luminosas, particularmente desses dois líderes,
porque, perseverando a intolerância, eles voltariam a solicitar uma nova audiência. Lograram-na, mas quando chegaram a Roma, o Papa havia desencarnado. E eles foram recebidos por Gregório XVI, que não lhes deu muita importância. Em uma entrevista de 1 hora, reservou-lhes apenas breves minutos para o tema central daquilo que deveria constituir a base desse encontro em comum. E não logrando dissuadi-los, ofereceu-lhes rapé numa caixa dourada para mostrar a sua suprema indiferença por Deus e pela liberdade. Eles voltaram a Paris, dominados por uma profunda decepção, e continuaram a apresentar as suas ideias no L'Avenir, até que a intolerância vigente fez que o jornal desaparecesse no mês de junho de 1832. Um período muito breve para o arroubo de uma revolução silenciosa que gritava nas letras impressas de um periódico da Rive Gauche. Mas Lamennais e Lacordaire não abandonaram os seus ideais. E depois de desencarnados, eis-nos que voltam da imortalidade para falar a respeito dessa liberdade, desse Deus amor e também de um Jesus descrucificado. Temos uma ideia do que era a França daquele período de 40 anos, 1830, 1870, do ponto de vista religioso. Mas Ernesto Renan não cedeu. Fazia muitos anos ele tinha uma dívida com Jesus. Detestava-o. As colocações arbitrárias das religiões distanciaram-no do homem de Nazaré. Mas, havendo adoecido uma sua irmã, que foi curar a tuberculose pulmonar em Baalbek, no Líbano, ela teve a oportunidade de visitar alguns dos lugares por onde passeara o verbo flamívono do apóstolo Paulo. E ali, à borda do deserto, tomada pela magia das epístolas paulinas, pelo encantamento que vinha de há 2000 anos quase, e que lhe falavam a acústica da alma, fez uma carta ao irmão intelectual. Você não conhece Jesus. Você o combate por aquilo que os teólogos dele dizem. Eu desafio a ler Jesus. Tenho certeza que se você ler o Evangelho desnudado, sem qualquer interpretação parte pris, você há de mudar de atitude perante esse homem suave de Nazaré. E Ernesto Renan, para poder atender a sua irmã mística, teve a coragem de adentrar-se pelas palavras evangélicas. E ao terminar, ele escreveu com mão segura: o homem incomparável havia sido tão grande que dividiu a história da humanidade. Todos os vultos proeminentes couberam no bojo da história, não Jesus. Quando ele nasceu, dividiu as épocas, que passaram a narrar os seus fastos, antes e depois do seu berço. Fascinado pelo Evangelho na visão de Lucas, ele declararia: o mais lindo livro que alguém jamais escreveu. Posteriormente, Cholináš, judeu, escrevendo sobre o Nazareno, terá a ocasião de dizer que o Evangelho de Lucas tem a beleza de uma pérola de Ofir, que pálida irradia claridade no ápice da coroa de um rei.
e Hanak, outro grande historiógrafo do Evangelho, asseverará que essa obra de Lucas possui no seu bojo toda a cristalina limpidez da verdade. Mas o que Ernesto Renan fizera deveria ter uma repercussão através dos anos, sucessivamente, para demitizar Jesus das velhas tradições e trazê-lo à atualidade da cultura, na qual Deus e a liberdade de pensamento têm primazia. Quando nos recordamos, por exemplo, da audácia de Ernesto Renan, somos levados inevitavelmente a perguntar: quem é esse Jesus? Será o mesmo Jesus de quem ouvimos falar na catequese ancestral, a respeito de quem lemos páginas de grande vigor, de magia e de encantamento? Jesus é possivelmente a personalidade mais estranha da história da humanidade. Os bibliófilos asseveram que a personalidade mais biografada do mundo é Napoleão Bonaparte. A seu respeito escreveram aproximadamente até hoje 250 mil biografias e ensaios. Mas aquele homem de Nazaré, que é uma interrogação histórica, a seu respeito, já escreveram mais de 500 mil biografias e ensaios. Claro que nem todos favoráveis a ele. Mas sucede, assevera a grande psicanalista alemã, a doutora Hannah Wolff, que Jesus incomparável é indubitavelmente um ser que morre e renasce das cinzas. E a partir dos anos 60 do século passado, Jesus voltou a ser moda para a mentalidade juvenil da Europa e dos Estados Unidos, quando o movimento hippieísta alargou as suas malhas e recolheu a juventude atirando-a na busca da flor e do amor. Alguns daqueles líderes viram em Jesus a personificação do homem desalgemado, daquele que não estava atado a quaisquer cadeias, e que, por isso mesmo, podia ser o símbolo da liberdade, do amor, de plenitude, na simbologia de uma flor efêmera, porque a sua passagem foi tão rápida, mas cujo perfume impregnou a história. E é nesse momento que surge a ópera Jesus Superstar, e que vem praticamente de ser encerrado esse ciclo, quando Bertolucci apresenta a última tentação de Cristo. Bem se vê que são interpretações muito pessoais, que nada tem a ver com o Jesus histórico. E esse Jesus histórico, quem é? Aonde está? Curiosamente, é uma das personalidades menos biografada pelos historiadores clássicos do movimento romano, grego e da própria história dos seus dias. Se olharmos a vida de Nero, o déspota matricida, o choricida, nós veremos que a história se detém em torno daquele homem que destruiu Roma para poder fazê-la dentro dos parâmetros da sua alma atormentada. Se lermos a vida de Caio Júlio César, iremos encontrar no conquistador da África, que distendeu o Império Romano ao mundo conhecido, ao Adriático, a todo o Mediterrâneo, e o levou além dessas dimensões. As biografias são inumeráveis, mas Jesus não. Ele é citado parcamente 4 vezes apenas na história ancestral da humanidade. A primeira citação é tão rápida
que de um momento a outro pode desaparecer. Ela se encontra em Flávio Josefo, o historiador do povo hebreu. Quando ele se refere que no ano 62 da nossa era, foi levado ao martírio Tiago, irmão de Jesus. Apenas 3 palavras: irmão de Jesus. A posteriori, na antiguidade do povo hebreu, Flávio Josefo volve a falar sobre Jesus. De maneira consequente, quando ele se refere àquelas pessoas que se reuniam nas catacumbas, que veneravam o sol, que respeitavam as leis, pagavam os impostos, que eram homens e mulheres probos. Mas a crítica histórica acredita que o texto não é verdadeiro. Ele deve ter sido trabalhado através da história por personalidades cristãs interessadas na divulgação do pensamento de Jesus. Porque Flávio Josefo era muito austero, era o narrador frio da história. E na sua citação, ele entretece encômios àqueles seguidores de Jesus que morreu em Jerusalém, sob a governança de Pôncio Pilatos, representante de Tibério César. Essa segunda colocação suspeita deve fundamentar-se em uma referência histórica verdadeira. A terceira referência é de Plínio o Moço, quando ele, nas suas maravilhosas cartas, tem a oportunidade de referir-se aos seguidores do carpinteiro Galileu. E fala sobre o incêndio de Roma em 64, quando Nero atirou a responsabilidade naqueles que seguiam certo Jesus, que foi crucificado em Jerusalém. E mais tarde Tácito, nos seus anais, ele tem a ocasião de referir-se também a Jesus e nada mais. Um grande silêncio histórico. É porque Jesus não cabia na história, bem se vê. E por mais que desejasse asfixiar-lhe a realidade transcendental, ele ressuma do próprio inconsciente coletivo da humanidade como um homem incomparável. Não obstante, existem até hoje 53 fragmentos a respeito da sua vida, que relatam as anotações do século II, até aproximadamente o ano de 750. Como nós poderíamos conhecer Jesus? Fazendo uma análise da literatura grega, principalmente da tragédia, contam os historiadores da Hélade que as obras da tragédia grega, particularmente de Ésquilo, de Xenofonte e de outros, esteve perdida por mais de 1200 anos. A obra de Platão, narrando a respeito de Sócrates, o pensamento de Aristóteles, também desapareceram da história entre 800 e 1000 anos. E quando se encontraram fragmentos, os pesquisadores consideraram-nos absolutamente autênticos. A história da vida de Jesus é muito mais enriquecedora, porque as testemunhas que escreveram a seu respeito, algumas delas conheceram-no, conviveram com ele, estiveram ao seu lado. E a primeira dessas testemunhas é o narrador, que foi convidado a grafar as suas lembranças para poder atender à necessidade dos hebreus que se convertiam em Roma e no Império, à palavra profundamente penetrante de Jesus. Chamava-se Mataios. Mataios ou Matai, ou Mateus em latim,
era um funcionário de uma coletoria. Ele morava em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade mais famosa da Galileia. À época, a Palestina ou Israel estava dividida em tetrarquias, 4 regiões. Desde quando Herodes o Grande, pressentindo a morte, e os seus filhos venais, resolveu dividir a região em 4 partes, para que cada um deles se encarregasse da governança de uma tetrarquia, não entrando em luta fratricida. E a Galileia é uma das 4 regiões, a região mais pobre e a mais fértil, paradoxalmente. Ali está o grande tesouro de Israel até hoje. O mar que lhe guarda o nome, o lago de Tiberíades, o lago fascinante, o lago de Genezaré. Nós iremos ver que aquela região é rica graças a um pequeno rio. O Rio Jordão, que nasce ao norte e descendo das montanhas, nessa frincha da terra, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, para as suas águas, que eram piscosas. Os historiadores dizem que ao tempo de Jesus, era provável que existissem aproximadamente 5.000 embarcações nas águas transparentes e traidoras do mar da Galileia. Quando ele atinge o ápice, ele sangra na direção do sul, atravessa o deserto e vai cair numa frincha que é a mais profunda do globo terrestre, 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e ali as suas águas aquietam-se. Elas adquirem uma tecedura muito grotesca e quase metálica, tornando-se o mar morto pela sua salinidade. Alguém escreveu com muita poesia que o mar da Galileia é gentil. À sua margem, as árvores são frondosas. Nos aclives dos montículos, alcaparridas em flor e rosas de Sharon. Ali tudo aquilo que é vida és tua. Os animais e as aves ali se nutrem. E os homens ali se enriquecem da pesca. O mar da Galileia é generoso. Mas à medida em que ele sangra e vai para outra parte profunda da terra, a região é árida, não há uma árvore. É o deserto inclemente, são as montanhas de calcário perfuradas pelos ventos, onde um dia os esseus, os essênios, tiveram a sua comunidade na parte superior. Tudo que entra no Mar Morto perde vida. Tudo que entra no mar da Galileia é cheio de vida, porque uma gota d'água que entra é uma gota d'água que sai. Ele é generoso. E nessa generosidade, quanto mais se dá, mais se recebe. Assim também na humanidade existem 2 tipos de criaturas humanas. 2 mares humanos. Aquela criatura que tudo que recebe oferece e é rica de vida. E aquela criatura avara, que tudo quanto recebe detém, e retendo mata, porque tira-lhe a vitalidade, destrói-lhe o vigor. Esse mar da Galileia, no entanto, é menos volumoso do que a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A sua quantidade de águas é menor. Mas para os padrões do Oriente Próximo, do Oriente Médio, é um mar fabuloso. E ali a sua orla, multiplicaram-se as cidades. Cafarnaum, a cidade que tinha uma sinagoga relevante, que era um status. Magdala,
onde a rainha Cleópatra passara 2 ásperos verões, beneficiando-se do seu clima ameno. Dalmanuta e outras pequeninas regiões que passaram a história em a narrativa desse homem incomparável. Cafarnaum, ao tempo de Jesus, era uma cidade febril, uma cidade de negócios, porquanto ao se atravessar a val do Rio Jordão, em Bet-Abara, casa da passagem, as caravanas chegavam a Cafarnaum para a troca de especiarias e tapetes de perfumes, de peixes secos e de frutos conservados. Depois demandavam a Magdala, a cidade quase grega, para os grandes câmbios. As mesas dos cambistas eram no meio das ruas, nas imensas alamedas, que tornaram Magdala muito célebre. Ali Cafarnaum também tinha pessoas vindas de várias partes da Transjordânia, do outro lado do Jordão. Ali se falavam dialetos. Ali as pessoas comunicavam-se pelo tilintar das moedas. Mas também ali estavam os pescadores, os agricultores, os vinhateiros. E numa ironia dizia-se em Israel: que pode vir de bom da Galileia? Já que a Galileia, quase a semelhança da Samaria, era motivo de escárnio pela opulência, pela rigidez e pela fatuidade do judeu. Se nós fizermos uma análise desse paradoxo da geografia humana, os galileus e os judeus quase analfabetos e os judeus ricamente acadêmicos, nós nos recordaremos que Jesus convidou para o seu colégio 11 galileus, apenas um judeu, aquele que o traiu, Judas de Quérios. Como a dizer que a habilidade retórica da mente fria, calculista, é sempre um perigo para aquele que tem a ilustração intelectual, mas não teve o burilamento moral. Na palavra de Huberto Rodin, o grande filósofo espiritualista, a cultura é a grande horizontal da vida, mas o amor é a grande vertical que liga o indivíduo a Deus. E nesse ângulo reto estão os sentimentos de nobreza da criatura, sentimentos que lhe dão sabedoria. Os espíritos sintetizariam isto quando conclamaram os seguidores da doutrina: espíritas, amai. Este é o primeiro mandamento. E instruí-vos, que era uma continuação daquele, importante, mas consequente ao amor. Há na tradição da história da Palestina um fato muito peculiar, que se encontra num dos seus livros sagrados, na Torá. 100 anos antes de Jesus, o profeta Shammai era uma personalidade rabínica muito respeitada. Certo dia, um jovem acercou-se-lhe e perguntou ao venerando mestre: eu gostaria que me ensinasseis toda a Bíblia, durante o tempo em que eu possa ficar de pé num só pé. Os jovens já eram muito apressados naquela época. E o sábio lhe respondeu: é impossível. A Bíblia é uma coletânea de livros, livros muito complexos. Tu necessitarias de entrar num colégio rabínico. E o jovem disse: não tenho tempo. Então, não me interessa. E se foi. Vivia também Hilelo, outro grande profeta. E o jovem resolveu consultar Hilelo. E diante do mestre ele fez a proposta: eu gostaria que me ensinasseis toda a Bíblia, durante o tempo em que eu possa permanecer de pé, num só pé. Hilelo, suave e sábio,
redarguiu-lhe: toma postura. E o jovem colocou-se de pé, num só pé, e Léo lhe disse: ama. Silenciou. E o jovem queria mais. Que mais? Nada mais. Ama. Mas a Bíblia, aquele livro volumoso, só tem isso. Ele disse: não, não. Isso é o importante. O resto é explicação disso. Quem já ama, não precisa mais de ler. Quem não ama, tem que ler e ler e ler, até se convencer que o amor é a salvação da sua vida. A Galileia, portanto, era romanesca, de homens e mulheres simples, de pessoas ignorantes, não de espíritos primários. Persona. As personagens estavam mergulhadas na matéria tosca, mas eram espíritos sábios. Ali, portanto, vivia Mataios Matai, na sua coletoria, em um dia de primavera, uma primavera lírica e iridescente, quando o homem incomparável adentrou-se e, vendo preocupado com os negócios, disse-lhe em uma convocação: Mataios, abandona a tua atividade e vem comigo contabilizar homens e almas para o reino dos céus. Não poucas vezes eu me ponho a meditar, a reflexionar a respeito da coragem desta proposta e da audácia da aceitação. Abandona tudo e vem comigo. E ele abandonou tudo. E o acompanhou. E eu me fico a perguntar: que magnetismo, que energia era essa que se irradiava desse homem e impregnava aqueles que o encontravam? Joana de Ângeles Espírito assevera: quem encontrar Jesus nunca mais será o mesmo. A maioria de nós já ouviu passar, mas ainda não teve um tete a tete. Ainda não o encontrou. E por isso mesmo, os nossos caminhos são bifurcados. De quando em quando vemos-lo passar. Mas ainda não tivemos a chance de o encontro vis a vis, para que a nossa vida se modifique totalmente. Foi a esse homem que os cristãos recém-conversos de Roma pediram para que ele narrasse quem foi Jesus. É o primeiro biógrafo. E ele narra Jesus à ótica de um judeu, dentro das exigências da lei, sob a colocação do Pentateuco, e é considerado o seu evangelho a escrita de um judeu para judeus. Um judeu que se converteu para judeus que se estavam convertendo. É de uma autenticidade, porque ele participou do começo da saga. Ele esteve presente nas cenas mais singelas e naquelas mais palpitantes. É indubitavelmente um biógrafo respeitável, credor de toda a nossa confiança. O segundo biógrafo de Jesus não o conheceu, mas conheceu a Pedro. Era filho de uma mulher fascinante. Essa mulher vivia em Jerusalém e vai aparecer no Evangelho sob a epígrafe das mulheres piedosas da Via Crucis. Merece recordarmos que ainda não havia a instituição do sobrenome. As pessoas possuíam um apodo: Lázaro de Betânia, Maria de Betânia, Maria de Jerusalém, Maria de Nazaré, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, Natanael ben Elias, Natanael filho de Elias. Aquela Maria de Jerusalém fará parte do cortejo sinistro que conduz o homem à crucificação no Monte da Caveira.
Ela estará ao lado de Maria de Nazaré, a mãe do condenado, de Maria de Magdala, a pecadora arrependida, de Joana, a esposa de Cusa, que representa César na tetrarquia. E essas mulheres estoicas são o símbolo do futuro da humanidade. Numa época de preconceitos, em que a mulher valia menos do que uma animalia, elas têm a audácia de arrebentar todos os limites e misturar-se à multidão para seguir aquele que dignificou o coração feminino, o maior feminista da história. Elas o acompanham na residência dessa Maria de Jerusalém. Os companheiros assustados reunir-se-ão depois daqueles calamitosos dias. Ela era irmã de alguém que vai acompanhar o futuro pregador das gentes. E teve um filho, que recebeu o nome de João Marcos. Esse rapaz narra o Espírito Emmanuel, através da mediunidade incomparável do apóstolo Francisco Cândido Xavier, no Paulo e Estevão. Adolescente ainda, 12 anos, João Marcos acompanha Paulo nas grandes pregações, mas não resiste à intrepidez, à austeridade do pregador das gentes e pede-lhe para voltar a Jerusalém. Paulo aquece e diz uma frase: volta, mas não te esqueças que Jesus tem pressa, que Deus tem pressa na dilatação do seu reino na terra. Ele volta e aproximadamente no ano 64, 65, depois da hecatombe de Roma, Pedro escreve-lhe para que ele narre as suas notícias a respeito de Jesus. Ele havia dialogado com Maria, a mãe do carpinteiro Galileu. Conhecera também Maria, a equivocada de Magdala. E agora, convidado por Pedro, que o amava como a um filho, diz a história, ele vai escrever para os romanos, porque Pedro preocupava-se com a mole romana que se convertia e não tinha um instrumento para reflexionar através da leitura. Ele pede então a João Marcos para que escreva para esses recém-chegados a Jesus, e ele escreve o Evangelho síntese, rico de mensagens paranormais. É curioso notar a peculiaridade. O romano, que vem da mitologia do paganismo, necessitava de acreditar em alguém que pudesse competir com os deuses do Olimpo, ou com os grandes deuses que eles trouxeram do Olimpo grego para o reino de Eleusis. E ele fala dos milagres de Jesus, os fenômenos transcendentais. É um evangelho breve e rico, em que a figura de Jesus parece um Deus, com letra minúscula, descido do panteão, para poder atender às misérias humanas e dignificar a criatura. O terceiro narrador atende a uma solicitação de Paulo, o grande convertido de Damasco. Já houvera realizado as suas viagens e estava agora em Roma. Roma fascinava-o. Ele conseguiu submeter Atenas na segunda vez em que lá esteve. Mas agora em Roma eram os dias de Nero, de Tigelinos. Eram os dias incomuns das catacumbas. E a voz flamívola de Paulo ecoava na acústica dos ouvintes magnetizados. A Paulo, nós devemos conhecer a doutrina cristã. Sem ele, provavelmente, o cristianismo tivesse sido transformado numa seita palestina e desaparecesse.
Ele veio para expandi-lo, para levá-lo praticamente ao mundo conhecido da época. E era esse homem que fez uma carta ao seu amigo Lucas, que o conhecera na cidade de Antioquia, onde havia nascido. Lucas era médico, e ao ouvir Paulo falar, comoveu-se de tal maneira que abandonou tudo para o seguir. Foi Lucas quem fez uma proposta especial. À época, os seguidores de Jesus eram chamados homens do caminho. E a palavra caminho em aramaico tem um duplo sentido. Caminho, vereda, estrada, seita, superstição. E Lucas propõe a Paulo, já que nós somos seguidores de Jesus, o Cristo, por que nos não considerarmos cristãos? A partir dali, a palavra cristão vai fazer parte das grandes jornadas do emérito pregador. Será esse Lucas quem escreverá a respeito de Jesus. Ele tampouco conheceu o Mestre, mas ele se apoiava nas visões psíquicas de Paulo. Ele consultou Maria no promontório de Éfeso, na casa de João. Ele consultou Maria de Magdala, que se encontrava no Vale dos Imundos em Jerusalém. E escreve a narrativa sobre Jesus para todos os cristãos conversos no mundo inteiro. Daí o conceito de Renan, o mais lindo livro que jamais alguém escreveu. É um livro de análise do Cristo transpessoal, do homem de Nazaré, o médium de Deus. Daquele que é capaz de operar fenômenos impressionantes. Na sua condição de médico, ele faz a anamnese dos pacientes que recorrem à ajuda de Jesus. Depois ele examina a mudança que se opera no organismo emocional, no sistema nervoso central, no organismo fisiológico, no psiquismo, e escreve sobre Jesus com a riqueza própria do pensamento oriental. O quarto biógrafo foi um companheiro da primeira hora. Era quase adolescente em Cafarnaum, quando foi convidado com seu irmão para o seguir. E ficou tão fascinado que, chegando a casa arrebatado, deu a notícia de que o reino estava próximo e o Messias havia chegado. E sua mãe, percebendo o seu entusiasmo juvenil e o entusiasmo maduro do seu irmão, teve uma ideia, como todas as mães. Afinal, seus filhos eram as suas joias. E na primeira oportunidade foi ter com Jesus na casa de Simão Barjonas, onde ele se hospedava. Ali, entusiasmada, ela disse: Senhor, eu sei que tu és o Messias, e os meus 2 filhos acompanham-te. Eu quero pedir-te que no momento quando atingires a culminância e te sentares no teu trono, que coloques um à tua esquerda e outro à tua direita os meus filhos. Era a alma da mulher de Zebedeu, fascinada pela glória terrena. Salomé, entusiasmada, antevia o momento do triunfo dos judeus sobre os romanos, a glória de Jerusalém. E Jesus, que penetrava o âmago profundo do ser humano, respondeu-lhe com certa melancolia: quanto a sentarem-se, um à minha direita e o outro à minha esquerda, a mim não me cabe, mas ao Pai que está nos céus que elegerá. O que a mim me interessa saber é se eles estão dispostos a beber da minha taça de amarguras até a última gota. Ela não soube responder, mas eles sorveram a taça de amarguras até a última gota.
E João, de uma forma tão especial e arrebatadora, que ele teve a ocasião de afirmar: este não provará da morte, do martírio. Todos ofereceram a vida em holocausto. João viveu até a senectude e morreu macróbio na ilha de Patmos. Será este homem que irá escrever o evangelho místico para o futuro da humanidade. E a sua narração é tão enriquecedora, é tão fascinante, que ninguém que leia o evangelho de João não desenha a figura incomparável desse homem. No seu mundo íntimo, não há introjete para poder exteriorizar-se através das ações. 4 biógrafos. Mas a realidade é que até o século IV da nossa era, havia aproximadamente 5.000 pergaminhos, anotações variadas. E o Papa Dámaso elegeu um homem de alta cultura, São Jerônimo, para que ele fizesse uma seleção daquelas narrações e apresentasse textos credíveis, que ele examinasse os originais aramaicos, o dialeto que possivelmente falou Jesus. O aramaico é um ramo do samareu, o samaritano. É claro que ele falava também o hebraico, o Yiddish, mas ele se comunicava com o populacho através do dialeto vigente. São Jerônimo falava e além disso falava muito bem o grego da época, o latim. E por volta de 382, ele será convocado pelo Papa para analisar todos esses pergaminhos, peles de animais, anotações variadas, e eleger quais aqueles que merecem o cânone. Depois de um largo período, após uma carta que ele dirigiu ao Papa, de uma beleza histórica e lógica comovedora, um de cujos trechos diz: de que tarefa me incumbis? Passarei a história como adulterador. Dirão que adulterei, que interpolei, que não fui fiel. Mas para vos atender, empenho-me nessa tarefa gigantesca e colossal. E aguardo que o Espírito Santo me inspire para poder eleger os textos que irão compor a Vulgata Latina. Será ele, portanto, que colocará os textos no latim popular. E escreve e apresenta ao Papa os 4 evangelhos, o saltério, 150 salmos, algumas cartas de Paulo, parte dos Atos dos Apóstolos, como sendo credores da melhor fé. Houve uma reação muito grande, inclusive de Santo Agostinho, que protestou em alguns textos. Era um período de ebulição, em que a falta de comunicação, as distâncias a vencer, fazia que muitos conversos apresentassem ideias esdrúxulas, emigrados de várias doutrinas, como Santo Agostinho do maniqueísmo. Eles traziam aqueles resquícios e procuravam adaptar a proposta nova, qual ocorre conosco. Trazemos o nosso atavismo religioso ou não, e quando adotamos a proposta nova da doutrina espírita, no caso, ao invés de um espiritismo a codificação, fazemos um espiritismo à la manière de, ou à nossa própria maneira. Eu acho, eu penso, eu creio, e deformamos o texto para adaptá-lo às nossas conveniências, quando nos deveríamos adaptar à proposta da própria doutrina. Mas é assim em todos os segmentos da vida, na política, na sociologia, na arte,
na cultura, nas investigações científicas, é o indivíduo, o seu egotismo, que predomina ao sentido genérico do altruísmo. E várias propostas absurdas de Ário, de Antanásio e de mais de uma dezena de pensadores corriam o mundo, formando cismas, formando grupelhos, formando seitas. E é natural que alguns deles, sem ainda o conhecimento profundo de Jesus, tivessem trazido para a doutrina simples do homem de Nazaré ideias absurdas, como a trilogia que está na doutrina hindu: Brahma, Shiva, Vishnu, a trindade. Também entre os sumérios, entre os babilônios, entre os chineses. E a partir já do século II, a ingenuidade daqueles convertidos começa a dizer que o Filho de Deus também era Deus. Porque era claro, ele tinha os genes de Deus. Por que não ser Deus? E no século III vem a possibilidade de aparecer a proposta herdada dos povos ancestrais da Santíssima Trindade, um só Deus e três pessoas distintas. Surge a divindade de Jesus. Ele perde a sua peculiaridade humana. Para ser divino é Deus, personificado no Filho, mas é o mesmo Deus que está nos céus. E Agostinho, que vinha do maniqueísmo, não consegue digerir uma proposta que lhe parecia tão absurda. Conta uma tradição lendária que certo dia, estando na praia, Agostinho percebeu uma criança que fez um buraco na areia, corria ao mar, recolhia água, trazia e colocava no buraco. Agostinho estava meditando a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Queria entender esse Deus unotrino, mas foi distraído pela criança. E, não podendo sopitar a curiosidade, acercou-se da criança, que era linda. Ele perguntou: o que pretendes fazer? Transferir o oceano para este buraquinho. E Agostinho Paternal lhe disse: meu filho, tu não vês que isto é impossível? Ao que a criança, que era um anjo, lhe redarguiu: pois eu venho dizer-vos que é mais fácil transferir todo o oceano para este buraco do que o senhor entender o mistério da Santíssima Trindade. A partir daí, ele desistiu. Qualquer um desistia desse mistério. Mas era uma adulteração em torno daquele que jamais, em todo o Evangelho, enunciou ser Deus. Graças ao computador, podemos hoje percorrer várias Bíblias para nos informarmos. Eu já me dei ao trabalho de procurar em algumas delas um único texto no computador, aonde tenho algumas traduções em que ele se diga Deus. Nunca. Eu sou filho do homem. Eu venho em nome daquele que me enviou. Ninguém chegará a Deus senão através de mim. Meu Pai. Eu venho em nome do Pai. Uma única vez. Ele se refere: eu e o Pai somos uno. Como nas traduções do latim para o espanhol, uno é o cardinal um, se encontrou aí uma base para poder dizer que ele, Deus, é o mesmo. Em realidade, uno é no sentido unificado. O embaixador fala em nome do país que ele representa. Aquele que está representando uma autoridade perde a sua persona para ser, naquele momento, a autoridade. Todos buscam-no como autoridade representada. Jesus era o excelente Filho de Deus, estava unido ao Pai.
É nesse momento que ele se torna o grande médium de Deus, quando a sua boca fala do psiquismo divino. Platão estuda a mesma questão quando se refere ao Logos, o Christus. É esse psiquismo divino que qualquer um de nós pode atingir através da evolução. É aquele momento búdico, o momento da iluminação, quando se alcança o clímax do processo intelecto-moral e se sintoniza com Deus. Mas o vigor das velhas tradições transferiu para a história Jesus Deus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Espírito divinizado. E nós ficamos com essa colocação tão entranhada, que muitas vezes adotamos novas propostas religiosas e não nos divorciemos do atavismo, porque ele está tão solidamente impregnado em nosso mundo profundo que aceitamos com naturalidade. E quando dizemos, mas Deus é o supremo arquiteto do universo, é a causa incausada, Jesus é o seu Filho como nós, sendo que é incomparável, é o modelo e guia, mas nós chegaremos lá. Ele o disse, antes que vós fosseis, eu já era. Ele veio ter conosco, já modelar. Ele realizou o seu processo evolutivo na Terra, bem se vê. E Leon Denis, o grande filósofo e amigo de Kardec, vai nos dizer que ele é o governador da Terra. Emmanuel, Joana de Ângeles e outros espíritos vão mais além. Ele é o construtor da Terra. Deus concedeu-lhe dessa imensa massa ígnea que se desprendeu pelo Big Bang, daquela energia primária, uma morada para ele administrar, para ele governar. E ele mandou inumeráveis guias despertar em nós a justiça, as leis, através de Hammurabi, de Moisés, de Akenaton, de Confúcio, até o momento em que ele veio viver a lei de amor, que está por cima de todas as leis, porque é a lei natural, é a lei causal do universo, como disse muito bem João, porque Deus é amor. Esse homem incomparável irá crescendo através da história e chega até nós bastante desfigurado, o que mereceu de Allan Kardec um reparo, de que ele procurou retirar do Evangelho, não o que a letra diz, mas o que o conteúdo moral reserva. Teria sido importante que ele disse dessa ou daquela forma. O importante é que ele o disse. Se nós olharmos o Evangelho, é tão autêntico. Numa análise psicanalítica, ou melhor, numa análise psiquiátrica, o grande psiquiatra brasileiro, Dr. Neri, tem uma colocação muito bonita. As diferenças de narração são a prova da autenticidade dos narradores. Porque 4 pessoas que veem o mesmo fato irão narrá-lo de 4 maneiras diferentes. O que mostra que é a consciência e o caráter de cada um. Se fosse absolutamente igual, não eram narrações pessoais, eram cópias da primeira narração. Ele tem a oportunidade de referir-se que as aparentes diferenças formam a orquestração sinfônica por instrumentos variados, dando harmonia. E é verdade. Vejamos, por exemplo, um evangelista diz que ele estava na montanha e descendo ele parou, abriu a sua boca e cantou as bem-aventuranças. Outro diz que ele subindo a montanha parou e abrindo a sua boca cantou para nós as bem-aventuranças. O espírito Amélia Rodrigues analisa: será importante se ele subia ou se ele descia? O inegável é que em determinado lugar ele parou e falou as bem-aventuranças.
Daí a proposta de Jesus, no seu conteúdo moral, na sua forma de rica beleza, surpreende-nos. Mas os opositores do Evangelho dizem que aqueles narradores escreveram de memória mais de 30 anos após, a partir do primeiro mais de 25, e os outros até 70 anos, como o caso de João. Nós poderíamos aqui fazer uma análise muito curiosa dessa observação. Todo o Evangelho está escrito para memorizar. Os discursos eram elaborados para memorizar-se. Era a função mnemônica da inteligência e não a escrevente, era oral. Se nós observarmos a doutrina de Buda, 600 anos antes dele, a de Krishna, a de Lao Tse, os Anacletos, os de Confúcio, nós iremos perceber essa realidade das frases sintéticas e uma técnica de discurso fascinante, a proposta e a conclusão. E quem ouviu uma vez, não esquecia nunca mais. Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão através de mim. É sempre uma proposta e uma conclusão, que as pessoas absorvem com facilidade. Os estudantes do Oriente no passado, e hoje, eu vi na Índia e vi em Israel há menos de 10 anos, ficam sentados invariavelmente de cócoras, e o mestre ensina-lhes os livros ancestrais, chamados sagrados. E eles repetem, qual uma música, vão repetindo. Se nós analisarmos a história do povo hebreu, nós iremos ver que Ciro, rei dos persas, quando conquistou a Babilônia e libertou os hebreus que viviam em cativeiro na Babilônia, e os mandou reerguer o templo de Jerusalém, nomeou um homem muito sábio de nome Esdras, no ano 444 a.C. Era um grande sábio hebreu, para que ele reerguesse o templo com os melhores hebreus e reconstruísse Jerusalém. E esse Esdras, porque a tradição do Pentateuco se houvesse perdido em 300 anos de escravidão, ele o tinha de memória, e é ele quem reescreve os 5 livros básicos de Moisés que hoje nós lemos. Ele os reescreve de memória, diz a história da Torá. Portanto, 20 anos, 50 anos, daqueles que seguem ao homem fascinante que os impressionou, são um período muito curto. Eu vejo hoje pessoas que me acercam e me dizem, numa interrogação, você lembra de mim? Faz 50 anos que nós nos vimos. E eu digo vagamente, porque em 50 anos a gente muda um pouquinho. E a pessoa me diz assim, você era muito jovem. Eu digo, era quase uma criança prodígio. E a pessoa também deveria ser muito jovem. E quando eu faço o confronto, e a pessoa vai falando, eu recordo-me. 50 anos. A mensagem está tão esculpida na alma, que não há como esquecer. Quando eu estive em Araras, no dia 1º de janeiro de 1951, acompanhado por uma mulher notável, uma grande senhora mineira que morava em São Paulo, Dona Zaira Pitt, do Dr. Lauro Michelin, Joaquim Alves, fomos assistir uma reunião mediúnica na residência dos Mercatellis. Era noite e ainda me recordo da sala, Dona Geni Mercatelli, médium de efeitos físicos.
A pequena mesa é evocativa da tipologia. E ali estávamos, quando se colocando a mão sobre a mesa, ela começou a estalar. O fenômeno das mesas falantes e girantes. A mensagem. E no mês de julho do mesmo ano, com o frio que só Araras sabe fazer em julho, nós estávamos lutando para erguer a mansão do caminho, quando a mesinha bate a pata e diz para aqueles que estão lendo o alfabeto: Divaldo, São Paulo é o celeiro do Brasil. Você está erguendo a mansão do caminho e está com muita dificuldade. Peça trigo a São Paulo e leve o trigo e construa a mansão do caminho. Eu digo: mas que espírito idiota. Como é que eu vou pedir trigo e levar trigo de avião de São Paulo para Salvador? O que eu vou gastar do frete aéreo mais do que o trigo? E ele percebeu meu pensamento e voltou a sorrir. A mesa arrastava a pata, era uma gargalhada, estava zombando da gente. E então ele voltou a bater: Divaldo, quando eu digo trigo, é uma palavrinha que está escondendo dinheiro. Peça dinheiro a São Paulo. Eu ainda fiquei na minha dúvida. 3 dias depois eu falava na Federação Espírita do Estado de São Paulo, sob a presidência do professor Américo Montaini, a secretaria-geral do comandante Edgar Armon, quando o comandante, que era um homem muito austero, me perguntou ainda de público: é verdade que você vai erguer uma obra de beneficências a crianças lá em Salvador? Eu disse: sim, senhor. Então faça um apelo aqui ao público. E eu fiz o apelo. Meus amigos, as pessoas deram as joias. Ficaram à porta de saída o senhor Gonçalves Pereira e o Joaquim Alves. Na época se usava chapéu, com o chapéu na mão. E as pessoas passavam e doavam. E com essa doação nós erguemos a mansão do caminho, como havia dito Carioca. O espírito que se comunicava, um jovial chofer de praça da cidade do Rio de Janeiro. Ora bem, já se passaram 50 anos. Eu me recordo como agora, e dos detalhes que vieram depois: a construção do sanatório, o surgimento do IDE, as realizações desse punhado de heróis. Quem viu Jesus e se impregnou dele é muito mais abrasador do que a mensagem de Carioca. É uma presença muito mais penetrante e muito mais inapagável. Então esse homem incomparável é maior do que a história. E sendo hoje recordado, abre-nos espaço para profundas reflexões que iremos fazer logo após o intervalo. Estejam à vontade. É verdade que Jesus agora é o governador da nossa galáxia? Que eu saiba, não. Não deveremos exagerar. A nossa galáxia, segundo Sir James Jeans, possui aproximadamente 200 bilhões de sóis. Se nós dermos a probabilidade de em torno de cada Sol circularem 3 planetas, nós teremos 600 bilhões de planetas. A nós nos parece muito relevante considerar que Jesus é o governador do planeta Terra. E nessa escala que demanda o infinito, o governador do sistema, da galáxia, e sucessivamente, será cada um espírito em fase de maior perfeição que nos escapa,
até chegarmos a Deus, o absoluto, a inteligência suprema do universo e a causa primeira de todas as coisas. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, ele estava exercendo ânimos. Ou esse episódio não existe, como dizem alguns espíritas. Iremos ver. Você falou em memória mediúnica. O que é? Onde ela se localiza? Em qual corpo? Não fui eu quem falou. Foi Miguel. Miguel, referindo-se a mim, ele disse, en passant, que eu teria uma memória mediúnica. Mas isso não faz parte do nosso tema. Na página 10 você diz que jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles. Pergunto, Jesus não voltará a reencarnar no planeta Terra porque tantas religiões pregam a sua volta? Humanidade é a nossa época. Civilização, ou quando deixarmos este orbe, ele aqui voltará. Também não fui eu quem disse na página 10. Foi Joana de Ângeles. O livro é mediúnico, não é da minha lavra. Eu fui apenas um instrumento. A opinião é dela. E a doutrina espírita concorda em gênero, número e grau. Porque ele prometeu o Consolador. João 14, 16, 17, 25, 26. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traduz o pensamento das entidades venerandas que o Consolador é a proposta espírita. O Consolador encontra-se nos espíritos que realizaram esta notável revelação que é o Espiritismo. A decantada segunda volta é o retorno de Jesus não corporificado, através das entidades venerandas que lhe restauram a mensagem na pulcritude que ele nos ofereceu quando esteve conosco. Se lermos com muito cuidado o capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo e a parte final do Livro dos Médiuns, em várias comunicações, iremos ver na última obra uma comunicação atribuída a Jesus e que Allan Kardec comenta que ela não fica nada a dever o que Jesus diria, e que está em O Evangelho com uma ligeira alteração, atribuída ao Espírito de verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel. Então essa mensagem, seja ou não de Jesus, pertença ao Espírito de verdade, é a evidência do retorno do mesmo Jesus, agora em uma visão mais cósmica, não mais mergulhado na matéria, mas dilatado no psiquismo das vozes, que Allan Kardec, com excelente propriedade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca: e as estrelas que estavam nos céus caíram sobre a terra. São os Espíritos do Senhor. Esse texto, Kardec provavelmente retirou do capítulo 13 de Marcos, do sermão profético, quando se refere que as estrelas cairiam sobre a terra. É óbvio que na lei da gravitação universal, quanto maior o astro, menor a sua queda. Sendo as estrelas infinitamente maiores do que os planetas, jamais elas poderiam cair sobre a Terra. É uma imagem que se refere aos espíritos luminíferos
que são as estrelas que estão nos céus e que viriam à Terra para mudar a estrutura do nosso planeta e nos encaminhar para o mundo transcendental. Se o arquétipo Anima Animus sobrepõe a atual proposta encarnatória do indivíduo, caracteres fisiológicos, o arquétipo é psicológico. É uma herança que nós trazemos de experiências transatas. São as reminiscências do que o espírito viveu em cada período das suas existências anteriores. Naturalmente, aquela experiência larga que se aprofundou no espírito, mesmo quando ele se veste com uma indumentária diferente, ela permanece viva no inconsciente, viajando para a consciência através de tendências, de aptidões, de necessidades psicológicas. Para nós equilibrarmos a tendência, a polaridade que é diferente, que fazer? Darmos campo à nossa expressão psicológica se perdermos a nossa função fisiológica. Gostaria de saber sobre a era da graça. A doutrina espírita não admite que Deus haja gerado seres especiais, aqueles que são agraciados e os outros. Porque do ponto de vista humano, um pai biológico, uma mãe biológica, não faria distinção entre seus filhos, embora a afetividade possa ser diferente. É claro que amaremos mais a um filho gentil, afável, cortês, do que a um grosseiro, rebelde. É natural que nesse mecanismo da reencarnação, um ser amado que retorna na condição de filho produz uma empatia, torna-se-nos muito simpáticos em relação a outro filho que nos haja magoado ou a quem nós prejudicamos. E agora, no corpo físico, ele se apresenta com as características da própria evolução através daquelas marcas desagradáveis e perturbadoras. Dessa maneira, é compreensível que haja uma predileção mais por este, a quem amamos em outras vidas, do que aquele que é obstinado ou a quem magoamos. Mas o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, naturalmente se interessará por socorrer muito mais ao filho problema, àquele que é mais carente, para preencher as lacunas. Deus não poderia criar indivíduos que são agraciados desde o berço, e tudo quanto façam, eles receberão misericórdia e graça e entrarão no reino dos céus, e nós outros, os filhos ilegítimos, teríamos a grande carga do pecado para carregarmos e lutarmos pela sublimação. A doutrina da graça é um atentado ao amor, e uma era de graça seria um verdadeiro crime cultural e evolutivo, porque ninguém teria culpa em nascer no período grave, nem saberia merecer o período da bem-aventurança. Essas doutrinas que vieram das religiões ortodoxas, que se comprazem em manter a sombra, em conceder a uns privilégios em detrimento de outros, não encontram cabida na colocação da justiça divina e na apresentação da doutrina espírita. Poderia dizer algo sobre o comportamento e a juventude de Jesus, como sua personalidade atuava? Nós temos uma tendência natural e quase inevitável para o mitológico, para o fantasioso. E não faltam
literatura a respeito daquele período de 12 aos 30 anos, em que os evangelhos não abundam referências sobre Jesus. Alguns asseveram com muita autoridade que ele foi aprender com os essênios. Outros, que ele foi estudar no Egito. Outros, que ele esteve na Índia. E nós vemos que tudo isso faz parte do mito. Nós temos uma necessidade tão grande do mito, que quando ele desaparece, nós criamos. Nós vemos hoje os grandes mitos da comunicação, dos esportes, da ciência e das fantasias. Pokémon é um mito. A rainha dos baixinhos e o rei dos altinhos são outros mitos. Nós temos necessidade deles para podermos fugir da nossa realidade. E esses mitos devem viver as nossas paixões, vestir os nossos figurinos e comportar-se conforme cada um de nós acredita. Felizmente, a realidade vai acabando com os mitos. O Brasil viveu durante muitos anos o mito do futebol. E por mais que 160 milhões de técnicos se esforcem, na hora do jogo os 11 não conseguem nada. E o mito desce à realidade. É uma criatura humana. A nossa fantasia é que lhe atribuiu poderes transcendentais. Então Jesus viveu em Nazaré. Nazaré era um povoado que sequer constava da Bíblia anteriormente. Graças à sua ascendência viver em Nazaré, e ele ter vindo de Belém de Judá para Nazaré, é que a cidadezinha, o aglomerado, se transformaria num lugar importante no futuro. Mas ele viveu ali. O Evangelho diz, e o menino crescia em corpo e sabedoria. E quando ele se apresentou, os que o conheciam o interrogavam, mas não é este o filho de José, a que nós conhecemos, cujos irmãos são fulano, beltrano e cicrano? Era uma pessoa comum, sem nenhum destaque. Isso acontece entre nós, principalmente aqueles que nascemos em cidade do interior, que temos uma vida normal. Passamos despercebidos. Se por esta ou aquela razão nos tornamos pessoas de maior evidência, ou nos celebrizamos na arte, na ciência, na cultura, quando voltamos, as pessoas mais idosas dizem, mas como, não é fulano, o filho de Beltrano que nós conhecíamos, não era aquele que não era nada? Agora, de repente, está tão importante. Daí ele teve a sua vida normal, ao apresentar-se na sinagoga, interpretar Isaías em Nazaré. Ele criou um grande tumulto entre os seus familiares que o quiseram matar. Então, diz o Evangelho, que ele desapareceu das suas mãos e foi surgir na Galileia, onde realiza o seu ministério. A mente humana, nessa parte, como em outras, é tão rica que ao visitar a Índia, em 1991, amigos me levaram para ver a sepultura de Jesus, que ele estava enterrado na Índia. E eu que já tinha visto a sepultura em Jerusalém, eu digo, e agora? Com a qual sepultura eu fico? Mas como ambas estão vazias, eu preferi ficar sem nenhuma. É melhor o Cristo vivo do que o Cristo sepultado, o Jesus vivo do que Jesus sepultado. Porque há uma tradição, e um livro, aliás, muito bem escrito, que quando ele recebeu os aloés, as substâncias amargas, que eram dadas aos crucificados para diminuir as dores, as contrações, ele entrou num estado de catalepsia. E que ao invés da sua morte normal, a morte fisiológica do tronco encefálico, ele teria feito uma morte cataléptica. Eis porque despertou do túmulo e fugiu para a Índia. Agora, para que eu não sei. Porque lá ficou apagado, desapareceu e morreu de velho. Morreu aos 80 anos inúteis. Será que o importante é uma vida larga ou é uma vida ativa?
Ele realizou em 2 anos e 8 meses aproximadamente o que ninguém fez em todo o transcurso da história. Então, são mitos. E algumas pessoas defendem mitos dessa natureza com todo arrobo. E nós aquecemos, porque há níveis de consciência que ainda exigem as presenças míticas. Faz muitos anos, o médium Chico Xavier contou-me um fato muito curioso, para mostrar o poder do mito e também das fantasias e das interpretações perturbadoras de fatos reais. Quando Mesmer abandonou a prática das suas experiências e voltou a Viena com a Revolução Francesa de 89, a sua doutrina continuou. E mais tarde, por volta de 1821, o Marquês Armand de Marc de Chastenay de Pisaguir continuou realizando o mesmerismo. Portador de uma energia superior, ele atendia as pessoas, magnetizava-as e a algumas ele recuperava a saúde. A sua clientela era tão vasta e tão rica que ele não tinha tempo para atender os pobres, que aliás ninguém nunca tem tempo para pobre, só tem tempo para rico. Mas muito generoso, ele magnetizou uma árvore à porta do seu castelo na cidade de Bizancy, e os necessitados chegando tocavam na árvore e se sentiam beneficiados, o que demonstra o valor da autossugestão. Os resultados foram tão bons que ele foi convidado a ir a Paris para magnetizar uma árvore em Champs-Élysées. Ele foi, magnetizou uma árvore e todo mundo pobre que tinha problema tocava na árvore e se sentia muito melhor. Este é o fato científico. Chico Xavier recebeu certa feita um senhor que tinha uma problemática na vista. E um homem muito modesto, lavrador, disse: "Ah, seu Chico, isso me dói tanto, me inquieta tanto. Eu não sei mais o que fazer. O senhor peça aos espíritos um remédio para mim." Chico ficou muito compadecido. E durante a reunião, àquela época, havia orientações espirituais a pessoas. Ele pediu ao Dr. Bezerra de Menezes algum produto homeopático que pudesse atender à dificuldade da vista daquele homem. Dr. Bezerra sugeriu um remédio e, ao terminar a reunião, Chico deu-lhe a receita. O homem ficou muito agradecido, foi embora e, oportunamente, ele retornou 15 dias depois e disse: "Olha, seu Chico, eu não melhorei. Estou com a vista ainda mais inflamada. Na homeopatia, o processo é muito lento. Tecnicamente, a homeopatia não combate a doença. Ela fortalece o organismo, revitaliza-o para que ele expulse a doença. Daí é um processo de natureza vibratória que atua no perispírito, com valores excelentes." E o homem dizia: "Peça outro remédio, porque aquele está me fazendo mal." Chico falou ao Dr. Bezerra, que ele explicou: "É uma reação natural, Chico, mas vamos dar uma outra sugestão." E deu um outro nome de remédio. Ao terminar a reunião, Chico apresentou ao homem e o homem saiu eufórico. E Chico ficou preocupado. Na próxima reunião, aguardou, ele não veio. Na posterior, Chico aliviou, ficou bom. Porque assim, sempre que fica bom, ninguém volta mais, não precisa, até a próxima doença. E certo dia, Chico estava na atividade e olha o homem. Ele imediatamente contemplou o olho direito. Estava transparente. Chico ficou feliz. O homem acercou-se e falou-lhe com muita jovialidade: "Vim aqui retribuir-lhe a caridade." Numa linguagem simplória, ele disse: "O senhor é um homem muito bom, seu Chico, mas está muito enganado. O senhor fica com esse negócio de espírito para lá, espírito para cá. Isso não existe. Olha, eu vim aqui doente. O senhor passou aqueles remédios, os espíritos que mandaram. Eu não fiquei bom. Pois bem, daí a 15 dias depois da segunda receita, apareceu na minha terra um rezador. E esse rezador rezava um toco de pau, mandava a pessoa segurar, antes pagava 10 cruzeiros. Segurava e ficava bom. Eu, então, paguei os 10 cruzeiros
Segurei do toco, olha como estou. Fiquei bom total. Chico sorriu. Era o efeito da homeopatia, bem se vê. Mas na mente dele, mitológica, era o fenômeno de natureza sobrenatural. E agora o que é que o senhor disse, ô Chico? Chico, com toda a naturalidade, meu filho, vou te falar em segredo. Vai buscar o toco que eu te pago 20 para este olho meu que é doente. Aí está o fato, a fantasia, o sobrenatural. O equilíbrio absoluto entre ânima e ânimos seria a perfeição do ser humano? Não, porque esta é apenas uma manifestação arquetípica. Ele harmonizando a sua polaridade de natureza orgânica com a polaridade psicológica, ele tem um equilíbrio psicofísico, mas ainda há outros ângulos do self que ele terá que trabalhar longamente para adquirir a perfeição. Primeiro, ele terá que apagar a sombra, a ignorância, e superar aquela herança dos seus atos indébitos, dos seus erros, dos seus crimes, das suas ações nefastas, através do bem que possa fazer. Esse equilíbrio seria somente aplicado ao ser errático pela necessidade da multiplicação pelo sexo? A polaridade é uma necessidade ao processo de multiplicação, de reprodução no atual estágio do nosso planeta. Porque, provavelmente, haverá outros mecanismos de evolução que nos escapam. A Terra é um planeta de provas e de expiações. Na escala dos mundos, ainda é um mundo relativamente primário. As nossas experiências ainda estão no campo da aprendizagem, tornando-se-nos muito difícil entender como serão os processos e mecanismos de evolução nos mundos sublimes, nos mundos angélicos, nas regiões mais próximas da perfectibilidade relativa, porque a absoluta será sempre Deus. Havendo mundos de várias categorias, tendo cada um deles um governador, estaria Jesus em condições evolutivas para governar o mundo celeste, assim como o espírito que governa o mundo inferior poderia vir a governar a nossa terra? Vou apenas dar a minha opinião, que não é necessariamente a opinião do Espiritismo. Jesus, encarregando-se do nosso planeta, também está evoluindo. É natural, ele está viajando na direção do Pai. A mim me parece que por um sentimento de amor aos terráqueos, que somos nós, aos quais ele tem procurado erguer na direção do sublime, ele nos não deixaria, para ir a um planeta com o qual ele não tem um vínculo afetivo com os espíritos que o habitam, só porque seja um planeta superior. Ele irá naturalmente empenhar-se cada vez mais para que o nosso, esta casa que ele governa, atinja aquele estágio de mundo celeste. Assim